Começar aqui, né? Porque a gente está um pouquinho fora do nosso horário. Acho que quem vem pela primeira vez? Segunda vez já, né? Pronto. Então aqui nós estamos no esforço para tentar terminar o capítulo 26, né, do Evangelho de São Mateus, que tem sido o mais extenso do nosso estudo, né? Acho que hoje é o quinto encontro que a gente está fazendo para terminar o capítulo, né? Que tem muitas coisas importantes, né? E hoje eu acho que vai dar para terminar. Certo. Então, o último encontro a gente tratou basicamente da agonia de Nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras, né? Com todos aqueles episódios e implicações, né? Então, hoje nós vamos continuar a partir do versículo 42 e no final, depende aqui do tempo, certo? No final, se tiver uns 10 ou 15 minutinhos ainda, eu separei aqui um negócio interessante para a gente ver se vai dar tempo. Se não der tempo, a gente faz no outro momento. Então, Jesus, afastando-se de novo pela segunda vez, orou, dizendo, né? Meu Pai, se não é possível que esta taça, ou este cálice, né, passe sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Vem então para junto dos discípulos e lhes diz: Dormi agora e repousai. Eis que a hora está chegando e o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que meu traidor está chegando. Alguns aspectos interessantes desse bloco aqui de versículos, né? Essa ciclicidade, né? Jesus sai, se afasta, né? Como diz no outro evangelho, a uma distância de um tiro de pedra, né? Quer dizer, sei lá, 50 ou 100 metros, né? A uma distância que dava para os discípulos verem o que ele estava fazendo, né? Via que ele se prostrava em terra e que orava insistentemente ao Senhor e que sofria, né? E ele pedia para os discípulos para ficarem acordados e orar com ele, né? E os discípulos sempre caindo no sono, né? Como a gente refletiu da última vez, né? A gente fazendo uma breve recapitulação. Esse dia tem sido um dia muito longo, né? Esse dia desses episódios aqui, né? Começou muito cedo, assim que o sol nasceu, né? Com a orientação de Jesus para que se preparassem à ceia, né? Então Pedro e João foram, obedeceram aquelas ordens dele, né? Aquelas orientações de ir na casa de um fulano de tal e preparar todo o aparato da ceia, né? E preparar o cordeiro, e preparar aquelas ervas e vinho e tudo mais, e o ambiente também. Então, tudo isso levou um dia todo. E já a ceia começou ao entardecer e ela se estendeu até altas horas da noite, né? Que foi quando eles terminaram a ceia e saíram para o Jardim das Oliveiras. Então, é sempre importante a gente ter isso em mente, né? Que é um dia longo, cansativo, né? E a gente sabe que nós temos a nossa limitação, né? Então, assim, a gente vê, conversando com algumas pessoas que se propuseram, por exemplo, a fazer a quaresma de São Miguel, né? E rezar o rosário lá com o Frei Gilson, 4 horas da manhã. E a gente ouve, né, alguns relatos que, assim, é penoso, né? É penoso. Você acordar ali 4 da manhã e ficar naquelas orações que a gente sabe, né, que são monótonas e repetitivas, naquele tom de voz ali, né, baixo, sem aquela coisa assim de, né, agitação e tudo mais. Pelo contrário, é um ambiente de recolhimento, né? A duras penas se consegue ficar acordado nesses momentos aí, né? Então, basicamente, foi isso aqui que os discípulos, foi por isso que eles passaram nesse dia, né? E eles não resistiam, né? Eles não resistiam e acabavam dormindo. E Jesus vinha, né? E os repreendia, os chamavam a acordar e vigiar, né? Vigiar e orar, né? Que a hora do maligno está chegando e tudo mais. E isso também tem um detalhe aqui, como ele escreve aqui, né? Afastou-se e orou pela terceira vez, dizendo de novo as mesmas palavras, né? Eu sempre gosto desse trechozinho, que é
às vezes uma crítica que nós católicos recebemos, basicamente com relação às nossas orações que são mais repetitivas, né? Como, por exemplo, o nosso texto, né? Que são as Ave-Marias repetidas, ou as ladainhas que são feitas em missas, né? Em determinadas missas, a ladainha de Todos os Santos, que é extensa e demorada e repetitiva, né? As ladainhas de Nossa Senhora. Está aqui, Jesus está nos mostrando que muitas orações têm que ser feitas desse modo mesmo, né? E ele ensinou a oração do Pai Nosso, por exemplo, né, que é para ser rezado daquela forma como ele ensinou, né? Não é para a gente rezar de outra forma. Tudo bem, a gente pode fazer nossa oração pessoal e tudo mais, mas a oração foi ensinada daquela forma. E sempre que a gente for rezar, repetir as mesmas palavras. O ideal é repetindo as palavras que a igreja nos propõe, né? Como o Padre Marcos sempre dá um reforço na missa, né? No Pai Nosso, por exemplo. Perdoai-nos as nossas ofensas, não é perdoai as nossas ofensas. A oração em latim está dessa forma, a antiga, a oração em português está dessa forma, e se a igreja preservou dessa forma é porque é o mais próximo do que foi falado por Jesus na sua língua original, né? E a gente sabe a importância que tem cada palavra, cada pronomezinho desse, cada termo que foi colocado ali, que carrega muito sentido, né? Então, assim, esse versículo sempre foi uma coisa assim que eu mesmo, né, antes da minha conversão, me questionava, né? Para que, né, esse texto aí todo dia, repetido, né? Mesma coisa e tal. E em determinado momento a gente vê esse versículo aqui, pronto, tá aí. Precisa mais de questionamentos, né? E também ensina a perseverança, né? A virtude da perseverança, né? São Tomás de Aquino, na sua extrema capacidade de refinar os conceitos, ele distingue várias virtudes que para nós talvez fosse a mesma coisa, né? Como, por exemplo, nesse sentido aqui da perseverança. A perseverança, ele diz que é uma coisa, a constância, ele diz que é outra coisa, a longanimidade, ele diz que é outra coisa. Quer dizer, pequenas distinções. Por exemplo, ele diz que é a capacidade de você começar grandes coisas e não desanimar logo no início. Não, eu quero fazer a Quaresma de São Miguel. Ih, rapaz, são 40 dias acordando de madrugada, então não vou nem começar. Não, começar. A perseverança é esse continuar. No meio do caminho você vai desfalecer. Não, vou usar da perseverança e vou pedir a graça de Deus para eu conseguir esse propósito. E a constância, ele vai dar um pequeno detalhe, que é você resistir aos ataques externos, aos obstáculos externos que você vai... Bom, eu estava até com vontade de fazer a Quaresma de São Miguel, mas de repente eu ouvi um barulho lá fora e pode ser que tenha tido alguma coisa, eu vou lá ver o que é que é. Não. Persistir e focar naquilo que você... Ou então, alguma coisa que seja adiável, né, e você acaba sendo dispersando a sua atenção. Então, São Tomás de Aquino, ele vai dissecando todos esses termos para a gente sempre saber para que é que a gente vai olhar, né? Então, saber que a gente tem que começar, saber que a gente tem que persistir, porque a gente sabe que a gente vai cansar, e o cansaço é uma coisa nossa, né? Então a gente vai ter o nosso cansaço interno e vão vir os achaques externos, né? Vão vir os atrapalhos que vêm externamente. Então a gente se preparando, sabendo que vai ter tudo isso aí, você tem mais força de persistir, né? E como a gente falou, né, várias vezes, né, até o padre acabou de falar na missa, que Jesus orava para mostrar para os apóstolos que ele orava e como ele orava, né? E aqui nesse momento já tinha passado aquele episódio lá, né, do Pai Nosso, né, que os discípulos perguntavam, pedindo a Jesus para ensiná-los a orar. Então Jesus ensinou a oração do Pai Nosso naquele momento, mas nem por isso ele achou que aquilo ali foi suficiente e foi definitivo. Então ele mostrou o quê? Que esse momento aqui é outro. Naquele momento que Jesus ensinou o Pai Nosso para os discípulos, era um momento de maior tranquilidade, né? De repente era um momento que não estava havendo tanta, vamos dizer assim, tanta envolvimento mesmo de tristeza e tal. E aqui não, já é um momento mais de agonia mesmo, né? E assim os discípulos aprendiam a orar.
porque eles iam precisar passar isso para os outros depois. Até como dizia hoje no Salmo também da missa, né? Ide e ensinai o Evangelho a todos, né? Então, depois de tantas lições que Jesus ensinou aos discípulos, várias foram essas formas que Jesus ensinou, né? Então, sempre, né, aqui, mais uma vez, esse episódio aqui foi 3 vezes, né? Jesus foi e voltou 3 vezes, né? Como tantas coisas no Evangelho, né? Vários. O número 3 tem aquela simbologia toda de perfeição, de sobrenaturalidade e tudo mais. E mais uma vez, Jesus mostrou que esse número 3, essa tentativa trinitária aí, está envolvida na nossa vida espiritual, né? 3 tentações no deserto, né? 3 inimigos da nossa alma, né? A carne, o mundo e o diabo. Que mais? 3 divisões do nosso organismo em corpo, alma e espírito. Trindade, né? Deus Pai, Filho, enfim, são inúmeras situações que são retratadas em 3 aspectos, né? E após idas e vindas, Jesus volta definitivamente dando repouso aos discípulos. Quer dizer, ele vai e volta, reclama, e quando ele volta, ele diz: dormi, né? Quer dizer, durmam agora e descansem. Acabou. Né? O momento de oração era esse, passou. Agora é outra coisa que vai acontecer, né? E ele diz: o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. E, quer dizer, o repouso após a oração, né? Quer dizer, uma ordem que Jesus está nos mostrando, né? Que a gente consegue o repouso depois da gente fazer a nossa parte, né? Que nos é cobrada, né? Santo Agostinho define a paz como a tranquilidade da ordem, a tranquilidade que decorre da ordem, ou a tranquilidade na ordem, ou seja, quando está tudo no seu devido lugar, nós ficamos tranquilos, pacificados, nós ficamos em paz, né? Então é isso. Primeiro, orar, né? E depois colher os frutos dessa oração, né? E a sequência também de como Jesus aborda os seus discípulos, né? Ele vai numa decrescente, quer dizer, ele vai percebendo ali que ele realmente está ficando sozinho, né? Apesar, como a gente já comentou em outros momentos, no episódio lá da ressurreição de Lázaro, por exemplo, né? Que ele vai lá e chora, né? Quer dizer, Jesus era homem, então ele se entristecia, se irava, se enfurecia, se indignava, né? E aqui ele sabia tudo isso que ia acontecer, mas à medida que vai acontecendo, ele vai sentindo o impacto como um ser humano perfeito que era, né? Então ele vai lá, pede pro pessoal, ó, vamos orar aqui, e se afasta e vai rezar lá. Quando ele volta, está todo mundo dormindo. Então ele repreende, quer dizer, Pedro, tu não pudestes velar comigo nem uma hora, vigiar e orar, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Beleza. Então ele sai de novo para rezar. Quando ele volta, está aqui, ó, afastando-se de novo pela segunda vez, orou e ao voltar de novo encontrou-os dormindo. Deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez. Quer dizer, ele já não disse mais nada. Ele foi percebendo, não, agora realmente, né, eu estou ficando sozinho. E isso também é uma lição para os discípulos também, que vão rememorar isso aí depois. Né? Depois que tudo isso aqui passar, que a paixão terminar, que Jesus ressuscitar e tudo mais, o Espírito Santo vai relembrá-los, né, de todos esses momentos em detalhes, cada minuto, né, eles vão ter isso aí fresco na memória deles. E na terceira vez ele já está tão desprendido disso aí, né? Está tão desprendido dos seus discípulos que ele, ó, beleza, pois agora encerrou, podem descansar aí. E deve ter um intervalo aqui de tempo, né? Que ele diz assim, não faz sentido ele dizer, dormir e repousai, eis que está chegando a hora e tal, etc. E depois ele já manda se levantar. Levantai, vamos embora daqui, porque o traidor está chegando. Deve ter havido um intervalo de tempo aí, algum tempinho para eles descansarem, né? Ninguém sabe. O texto não nos permite tirar detalhes daqui, né? Então, continuando aqui, passamos ao versículo 47. E enquanto ainda falava,
Eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado de grande multidão com espadas e paus, da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Seu traidor dera-lhes um sinal, dizendo: é aquele que eu beijar, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. E Jesus respondeu-lhe: amigo, para que estáis aqui, né? A que viestes, né? Tem várias traduções, né? Então, avançando, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. Né? Então, é um momento mais dramático, realmente, né? Que, finalmente, Judas, que saiu lá do cenáculo, né? Quando Jesus disse, né? Vai, faz o que você tem para fazer, né? Mas, mesmo assim, uma das interpretações que eu vi nos Santos Padres da Igreja é essa, né? Que Jesus recebeu, né? Imaginemos a cena, né? Estão lá no escuro, né? Numa região lá cheia de árvores e tudo mais, escuridão, e começa a vir aquele tumulto, né? Quer dizer, Judas vinha com vários, né? Grande multidão, espadas e paus. Quer dizer, esse pessoal não vinha caladinho, né? Eles vinham lá já fazendo barulho, você vai vendo aquela confusão chegando e para aquele pessoal ali na sua frente e vem o Judas lá e vem dar um beijo em Jesus, né? Quer dizer, Jesus, uma das interpretações foi essa, que será que essa espera de Jesus até esse momento, será que era uma última tentativa de Jesus de que Judas se arrependesse, né? E de repente é uma coisa que a gente pode pensar, né? E mesmo assim ele o repreende de forma amistosa, quer dizer, ele diz, amigo, né? Para que viestes, né? A que viestes, né? Não é assim uma coisa de desespero, né? Que é mais um ensinamento, né? Que ele passa para nós, né? Que mesmo nesses momentos mais difíceis, né? Nós que somos cristãos, apesar de sermos iguais a todos, né? Sofremos as mesmas coisas, mas por nós termos a virtude da fé, né? Que a gente acredita que existe uma outra vida, que vai ser nossos esforços e sofrimentos vão ser recompensados, e pela virtude da esperança também, que a gente acredita que a gente vai chegar lá, né? Porque não adianta a gente só ter fé. Bom, tem uma coisa boa lá do outro lado, mas eu não consigo chegar. Né? Quer dizer, eu não tenho a esperança, né? Tem que tudo está unido em ato, né? E mesmo assim, Jesus repreende de forma amistosa, quer dizer, não se desesperar, né? Já que a gente vai ter essa recompensa depois, Jesus vai ter a recompensa dele, né? Ele cumprindo toda a sua missão, né? De passar por todos os tormentos que ele vai passar em breve. Mas ele vai ressuscitar, vai vencer a morte, vai vencer o pecado e vai abrir as portas do céu para nós todos, né? Então, assim, isso tudo supera enormemente o sofrimento físico que ele vai ter em breve, né? Então, assim, ele não se desespera. É o que a igreja nos exorta, né? A sofrermos com serenidade, né? Com paciência, com calma, com tranquilidade, na esperança de que de repente aquele ente que a gente perdeu, nós vamos reencontrá-lo em uma situação bem mais favorável, né? E que esse sofrimento que eu estou passando agora está me purificando, né? E me tirando o meu egoísmo para que eu passe a olhar mais para o meu próximo. E assim a gente vai tentando interpretar à luz da fé todos os nossos infortúnios, né? E sempre, né? Assim, voltando, que prenderam-no quando ele permitiu, né? Teve vários momentos, né? Em que tentaram prendê-lo e não conseguiram, né? E agora ele viu que chegou o momento e ele permitiu que fosse preso, né? E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, desembainhou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha. Mas Jesus lhe disse: guarda a tua espada no seu lugar, pois todos os que pegam a espada, pela espada perecerão. Ou pensas tu que eu não poderia apelar para meu Pai, a fim de que ele pusesse à minha disposição agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? E como se cumpririam então as Escrituras, segundo os quais isso deve acontecer, né? Então, bom, por outro relato de outro evangelho, a gente sabe que esse apóstolo foi São Pedro, né? Que puxou a espada e arrancou a orelha de um dos servos lá, né? Que chama-se
Malco, né? Bom, é o que eu acho que eu falei isso em outro momento também, que a gente imaginando essa cena aqui, né? Se o camarada deu uma espadada e foi capaz de arrancar a orelha do outro, quer dizer que ele deu para matar, né? Ele deu. Ninguém consegue assim dar uma espadada assim para arrancar a orelha de ninguém, né? Assim, só por alerta, né? E Jesus vendo isso, né? Ele vai e reconstitui a orelha do cidadão. E também eu não sei se é aqui no Evangelho de São Mateus, eu acho que não. Que diz que é no Evangelho de São Lucas, que diz que é a orelha direita, né? Diz lá, é a orelha direita. Quer dizer, nitidamente, assim, nós percebemos que a questão do direito e do esquerdo, né? Sempre tem essa simbologia. O direito é o caminho correto, o caminho reto, né? E o esquerdo, o sinistro é tanto que sinistro, né? Sinistro é esquerdo. É tido como uma coisa ruim, né? Quando a gente bate um carro, aquilo ali aconteceu um sinistro, né? Um acidente, por exemplo. E uma das interpretações que eu vi foi essa, né? Que a audição desobediente do rapaz lá, que ele estava lá, né? Contra a mensagem de Jesus, né? Com aquele milagre ali, será que aquele rapaz não se converteu, né? Quer dizer, eles dizem aqui, né? A audição desobediente é restituída por Jesus, para que ele possa passar a ouvir a coisa retamente, a mensagem, né? De Jesus. E a gente viu também na semana passada que Jesus tinha acabado de dizer para eles comprarem espadas, né? Agora vendam as túnicas, vendam tudo e comprem a espada que vai começar a batalha, né? E Pedro pega e usa a espada e ele repreende, né? Quer dizer, ali ele está dizendo que a espada que é preciso ser utilizada é uma espada, é uma batalha espiritual, né? E a partir de agora vai começar mesmo a batalha espiritual que Jesus iria travar e nós, né? E nós, a partir de então, também, né? Na nossa vida. Então, naquela hora, disse Jesus às multidões: como um ladrão, saístes para prender-me com espadas e paus. Eu sentava no templo ensinando todos os dias e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprirem os escritos dos profetas. Então todos os discípulos, abandonando-o, fugiram. Finalmente, né? Eu grifei aqui, ó, vocês viram no versículo passado, tinha lá, como se cumpriram as escrituras. E Jesus acaba de dizer aqui de novo. Aconteceu tudo isso para se cumprir as escrituras. Que escrituras? Diversos momentos. Todos os momentos que Jesus vai lá no final falar para os discípulos de Emaús, né? Ó, vocês são lentos de inteligência, né? Lentos para entender. E ele vai explicando todas as escrituras, a lei e os profetas, mostrando que tudo aquilo falava dele. Acabou de se cumprir, né? Em poucas horas, como a gente viu aí, sei lá, em menos de 3 dias, né? Tudo isso se cumpriu. Todas aquelas profecias de Isaías, de Daniel, e outros momentos do Antigo Testamento, né, se cumpriram nesse périplo aqui de Jesus, né? E um episódio que foi destacado, onde o material que eu pesquisei aqui, foi uma conspiração que foi contra o rei Davi, no segundo livro de Samuel. Quer dizer, Davi é uma das figuras que representa o Cristo em vários momentos, né? E esse momento aqui, com esse cidadão aqui, esse Aquitofel, que tentou trair o rei Davi, né? E o episódio foi bem parecido, né? Uma traição à noite, tentar matar o rei quando ele estivesse sozinho, quer dizer, Jesus vai ficar sozinho agora, eles só vão conseguir matá-lo mesmo depois de deixá-lo sozinho e depois de mentir, caluniar, porque eles não vão conseguir nenhuma testemunha verídica, né? E o Aquitofel, quando foi pego na sua maquinação lá, ele acabou se enforcando também como Judas, né? Quer dizer, todo o Antigo Testamento sempre prefigurando momentos do Novo Testamento, né? E todos eles, mesmo há pouco tempo, prometeram acompanhar Jesus até o final, até a morte, né? Em muitos momentos aí, São Pedro disse, né, que ia acompanhar Jesus até a morte, e Jesus diz lá, né, não cantará o galo 3 vezes e tu me negarás, né? Então, está se cumprindo à risca como Jesus tinha falado, né?
Os que prenderam Jesus levaram-no ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Pedro seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e penetrando no interior, sentou-se com os servidores para ver o fim. Ora, os chefes do sacerdote e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de matá-lo, mas nada encontraram, embora apresentasse muitas falsas testemunhas. Então, assim, alguns detalhes aqui que a gente vai guardar aqui na nossa memória, que no final vai ser importante, né? Pedro seguiu de longe, né? Depois entrou para ver o fim, para ver onde é que aquilo ia terminar, né? Ora, Jesus já tinha dito como é que isso ia terminar, né? Muitas vezes Jesus disse que ia ser entregue aos escribas, aos anciãos, aos gentios para ser morto e iria ressuscitar. Mas Pedro queria ver o fim, né? Alguma espécie de curiosidade, alguma coisa nesse sentido, né? E nós vamos observar como é que é. No Evangelho de São João, ele detalha bem mais, né, esse momento aqui, né? Quer dizer, Jesus foi preso lá no Jardim das Oliveiras, foi preso, né, amarrado, né, atado às mãos, aí São João vai detalhar mais. Foi levado primeiro a Anás, que era o sogro, que parece que tinha sido o sumo sacerdote anterior, e não resolvendo, levaram para o Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, né? E Pedro seguiu de longe, né? Quer dizer, Pedro estava dividido, né? Pedro queria estar presente com Jesus, né? Naquele momento, ninguém quer se afastar de um amigo que você está vendo que vai sofrer, e ao mesmo tempo levado também por uma curiosidade, né? Bom, os outros pelo menos fugiram e pronto, né? Que às vezes é pior, né? Pedro aqui nem estava com Jesus, nem estava, né? Estava olhando de longe ali aquele negócio. Quer dizer, se está aqui, meu amigo, você está numa situação difícil, né? A gente pensa que nós, né? Eu estou numa situação difícil, aí passa um conhecido nosso ali de longe olhando, né? Quer dizer, ou venha ajudar ou vá-se embora, né? E Pedro ficou aqui agarrado por um dos aspectos que pode ser analisado é que ele ficou preso nessa curiosidade, né? Que é um vício, né? Bem caracterizado, né? Por fim, se apresentaram duas testemunhas falsas, né? Que acabou de falar aqui, né? E disseram, né? Afirmaram: este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois de 3 dias. Levantando-se então o sumo sacerdote, disse: nada respondes? Que testemunham contra ti? Jesus, porém, ficou calado. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declares se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quer dizer, conjurar era uma atitude religiosa, certo? Até hoje existe esse termo na religião católica, apesar de não ser tão. Mas é um fato de, assim, com o poder religioso que o sacerdote tinha, ele meio que intimava a pessoa a responder, né? É tanto que Jesus calara até aqui, mas quando ele é conjurado a responder, ele pega e responde, né? E Jesus respondeu: tu disseste. Aí Jesus, como sempre, responde mais do que é perguntado, né? Tu disseste, aliás, e eu vos digo, que de hora em diante, quer dizer, de agora em diante, vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Quer dizer, isso aqui também são cenas que estão descritas muitas vezes no Antigo Testamento, né? Naquelas profecias não sei se é de Ezequiel, tem aquelas visões, né? Que essa figura aqui para os judeus era bem típica do Messias, do Cristo mesmo, né? E eles não estavam vendo nenhum Messias ali na frente deles, né? Tinha um cara todo, né, humilde ali, simples, sem nenhum poder real ali, estava totalmente subjugado ao poder dos humanos ali e dizendo que era o Messias, né? Então, aí nessa hora eles começam, né, a agitação, né? Aquele monte de gente ali com falsos testemunhos, naquela confusão toda, né? Que essa cena é muito bem retratada no filme do Mel Gibson, né? Aquele ambiente ali, um ambiente onde está o Sinédrio, né? O Sinédrio eram 70 anciãos. Quer dizer, só os juízes, vamos dizer assim, eram 70. Fora a multidão que estava lá, fora os soldados, quer dizer, era muita gente. Imagina a confusão que não tava esse negócio aqui, né? E a coisa vai crescendo, né? Quando a turma vai se afastando da mensagem de Jesus, é onde o
o diabo acaba fazendo a sua festa, né? E Jesus já calado, porque conhecia os corações, ele já via ali que ali não adiantava mais ele falar, né? A coisa tinha que agora seguir o seu curso, né? Ele tinha esses dois aspectos, né? De calar-se como um homem livre, quer dizer, ele tinha liberdade de falar, de defender-se, né? Mas ele sabia que não ia funcionar, então ia se defender sem proveito. Então ele acabou optando por assumir de fato a figura do cordeiro, né, que ia ser imolado. Né? O cordeiro é um dos aspectos essenciais para a escolha dos animais, dos sacrifícios, né, que eram feitos por todas as civilizações. Né? Sempre é isso, é pegar um animal que seja pacífico, que não reaja, que não tenha o potencial de reagir com violência, né? Quer dizer, o cordeiro, né? O cordeirozinho de 1 ano, né? Que era o cordeiro lá do Antigo Testamento, coitado, né? Não tem potencial de nada para mesmo um boi, né? É um animal muito pacífico, né? As rolinhas, né? Os pássaros que eram sacrificados também, quer dizer, nunca é sacrificado, sei lá, um cachorro, né? Que, né? Um animal violento. Não, são das características dos animais que se prestavam a ser sacrificados é essa, é dessa passividade, né? Ele vai ali como tem essa figura, né? Vai como um boi ou um carneiro vai para o abatedouro, né? E Jesus assumiu finalmente esse aspecto, né? E também, assim, Caifás imitava o demônio nas tentações, quer dizer, demônio nas tentações, lá no capítulo 4, acho que a gente viu, ele dizia, né? Se tu és o Cristo, pula, né? Salta aqui desse do templo aqui, né? Ou então, se tu és o Filho de Deus, né? Transforma essas pedras em pão. Quer dizer, é aquela forma de falar, né? Incitando a pessoa a se manifestar, né? Quer dizer, Caifás aqui está fazendo realmente esse papel demoníaco, né? E a coisa vai continuando, né? Vai continuando. E nós seguimos aqui, né? Eu separei aqui alguns momentos alguns momentos do Antigo Testamento e do Novo em que se concretiza que prenunciavam esse momento, né? Quando Jesus lá vai dizer, né? Nesse mesmo episódio do Evangelho de São Marcos, Jesus diz claramente que eu sou, né? Quando ele pergunta se é o Filho de Deus, eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. E lá no Salmo 110 tem dizendo ali. Por isso que eu digo, né, que essa figura era muito presente nos judeus. Os judeus estavam lá todo sábado nas sinagogas, ouvindo esses salmos, ouvindo essas profecias de Ezequiel, de Isaías, etc. Então, eles conheciam essas figuras, né? Então no Salmo 110 está lá. Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo dos seus pés. Quer dizer, escabelo é um suporte, né? Quer dizer, é onde você bota os pés. Então Deus está dizendo aqui, ó, senta-te à minha direita, enquanto eu ponho todos os seus inimigos embaixo dos teus pés. Né? Quer dizer, você venceu tudo, venceu o pecado, venceu a morte, venceu todas as penas que entraram no mundo pelo pecado original. Né? E lá no livro de Daniel está dizendo lá, quando notei vindo sobre as nuvens do céu, como um filho de homem, a ele foi otorgado o império eterno que jamais passará. Então, mas são inúmeras, são incontáveis passagens do Antigo Testamento que vêm com essa tonalidade aqui de filho do homem, né, sentado à direita de Deus. Então o sumo sacerdote então rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, que necessidade temos ainda de testemunhas? Vede, vós ouvistes neste instante a blasfêmia. Que pensais? E eles responderam, é réu de morte. E cuspiram-lhe no rosto e os esbofetearam. Outros lhe davam bordoadas, dizendo, faze-nos uma profecia, Cristo. Quem é que te bateu? Quer dizer, pronto, agora, né? Até então ele não tinha apanhado nem nada, só tinha sido preso, né? Mas agora que eles já viram, né, o que é tipo um lixamento, né? O que acontece é o espírito de turba que chama, a psicologia explica isso aí, né? Quando uma coisa começa a desandar, todo mundo entra na onda, né? Tem também outra coisa que chama a teoria das janelas quebradas, que é o quê? Eles fizeram um estudo lá nos Estados Unidos uma vez, botaram um carro lá numa rua
o carro lá com uma janela quebrada, um vidro quebrado lá. Então, todo mundo que passava quebrava mais um pouquinho. Um arranhava, outro furava o pneu, outro quebrava outro vidro, outro amassava. Quer dizer, e eles deixaram, em outra fase desse estudo, deixaram um carro lá, bem limpinho, na mesma rua, no mesmo lugar, deixaram esse carro lá, tipo, alguns dias, 2, 3 dias lá, como se não tivesse esquecido lá esse carro, né? E o carro bem limpinho, bem pintadinho, tudo direitinho, ninguém mexeu, certo? Então, assim, existe esse componente de turba, né, que o ser humano tem. Quando vê uma coisa desmantelando, aí todo mundo entra na onda para desmantelar mais. A gente vê isso em confusão de estádio de futebol, basta uma faísca, né, que todo mundo entra na história. E aqui foi do mesmo jeito, né? O sumo sacerdote fez essa cena, né, rasgou as vestes e tudo mais. E aí imagine, né, o sumo sacerdote, uma autoridade daquele recinto ali, faz esse alarde todo, né, rasga as vestes e tudo mais, e todo mundo então tá tudo liberado, pode, né? Pode cair para cima. E engraçado que nem eu não sabia disso, né? Mas eu vi lá que tem, depois eu fui ver no Levítico, era para ter botado aqui. Tem um lugar lá que proíbe o sacerdote de rasgar as vestes, independente de qualquer coisa. Então, assim, porque existia esse costume dos judeus, né? A gente vê nos filmes, nas retratações, que eles eram um povo bem, vamos dizer assim, bem expansivo, né? Tudo era muito, né? Assim, muito emotivo e tudo mais. E tinha essa história de rasgar as vestes. Mas tem lá bem explícito no Levítico, depois eu posso ver lá qual é a referência bem direitinho, que diz lá, o sumo sacerdote não pode rasgar suas vestes. É uma coisa sagrada, é os paramentos que ele usa para fazer o sacrifício e tudo mais. Então não pode estar com essa história de rasgar, não. E os santos padres da igreja veem nesse ato de justamente o fim do sacerdócio do Antigo Testamento. Né? Quando o sacerdote rasga as suas vestes, quando o véu do templo se rasga, quando Jesus morre, né? Tudo isso simboliza o fim do sacerdócio do Antigo Testamento, quer dizer, todas aquelas leis cerimoniais que tinham daqueles sacrifícios cessam a partir daquele momento e o único sacrifício que vai ser válido e perfeito é o sacrifício de Cristo, que vai ser reproduzido não, atualizado na nossa Eucaristia, né? E como é falado também, né, a túnica de Jesus permanece intacta, quer dizer, o sacerdote judeu rasga as suas vestes, mas a túnica de Jesus permanece intacta. Por quê? Porque o único sacerdote verdadeiro e perfeito que vai permanecer para todo sempre é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que se oferece como vítima e sacerdote no seu sacrifício perfeito, né? Na nossa fração do pão, na nossa Eucaristia, na missa. Essa oposição, né? Sempre também tem essas figuras de oposição. E cuspiram-lhe no rosto e o esbofetearam. Outros lhe davam bordoadas, dizendo, faze-nos uma profecia, Cristo, quem te bateu. Quer dizer, que é outra coisa, né? Que eles atribuíam ao Cristo, né? Ao Messias, né? Essa questão de adivinhar, né? Estavam lá batendo pancada para todo lado e diziam, quem é que te bateu? Né? Liguei para ver se é o Cristo mesmo. A gente vai ver que até o último momento, né? Até o último momento, ele lá pregado na cruz, o pessoal passa lá, zombando dele embaixo, dizendo, desce daí. Né? Se tu és o Cristo, desce daí, prova para a gente que é... Quer dizer, ele já tinha feito tantos milagres e não servia. Quer dizer que naquele último momento ali ia servir, se eles não tinham fé, né? Loucura e agitação demoníaca, como falei, né? E tem até em algum lugar aí, São José Maria Escrivá, ele vai dizer, né, que quando a gente comete um pecado mortal, é como se a gente tivesse efetivamente matando a Cristo, nós também, né? Naquele momento, nós estaríamos batendo o martelo naqueles pregos, né? E enfiando a lança no coração de Jesus e tal. E quando a gente comete pecados veniais, é como se a gente fosse esse pessoal aqui, né? Que não está matando Jesus diretamente, mas está cuspindo na cara dele, né? Está dando tabefe, né? Soco, né? Então, assim, é o que São José Maria exortava a gente a pensar. Quer dizer que, tudo bem, a gente não vai cometer pecados mortais, né? Viver aqui os 10 mandamentos, 5 mandamentos da igreja, tudo direitinho, confissão uma vez por ano, Eucaristia e tal, tudo beleza, está no 0 a 0. Mas ele exortava, né? Cuidado excessivo, cuidado mais ainda com os pecados veniais, né? Quer dizer, você, tudo bem, você não quer matar Jesus no seu coração, na sua alma, mas você quer cuspir na cara dele, né? Quer dizer, você quer esbofetear, né? Então, assim, se a gente parar para pensar
fazer essa analogia, a gente vai tentar ter esse cuidado de até as nossas imperfeições, nossos pecados veniais, e nós tentarmos evitar, né? Para ficarmos configurados a Cristo, né? Pedro estava sentado fora, no pátio. Aproximou-se dele uma criada, dizendo: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Saindo para o pórtico, outra mulher, viu e disse aos que ali estavam. Esse estava com Jesus, o Nazareno, né? De novo ele negou, jurando que não conhecia o homem. Pouco depois, os que lá estavam disseram a Pedro: De fato, também tu és um deles, pois o teu dialeto denuncia. Então, Pedro, né, ele começou a praguejar e jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Saindo dali, chorou amargamente. Então, assim, tudo isso foi permitido por Jesus, né? Como a gente viu no episódio da agonia, né? Sempre tem essa dinâmica, né? Que quando a gente se afasta de Jesus, né? Quer dizer, quando a gente não o traz para perto de nós, nós vamos tendendo a cair no pecado, né? Que é uma das penas, né? Uma das penas, das consequências do pecado original, né? Nós, depois do pecado original, nós tendemos sempre a concupiscência, né? A buscar o prazer, a fugir da dor, e nós temos a inclinação para o pecado, né? E Jesus, com esse afastamento, aqui ainda não era afastamento total, né? Mas com esse afastamento ele mostra, né, para Pedro que se ele não estiver perto, né, a gente vai nessa crescente aí, né? Que é como eu vou destacar um pouquinho mais na frente, né? E no final é estabelecido o remédio da penitência, né? Quer dizer, Pedro finalmente, né, foi acusado, né, se acusou, a consciência dele acusou do seu pecado, né, de ter negado a Jesus, e foi estabelecido o remédio da penitência, que é o quê? Pedro saindo dali chorou amargamente. Quer dizer, ali começa a restituição, né, de Pedro ao caminho correto, né, a voltar. O primeiro passo para você voltar para Jesus é isso, né? É você o quê? Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera, né? Quer dizer, a gente vai ter que estar sempre lembrando o que é que Jesus disse, né? E para a gente se lembrar, a gente tem que estar sempre fazendo isso aqui, lendo o Evangelho, lendo, relendo, ouvindo na missa, mais uma vez, o padre falando do jeito, daqui a pouco, aquele mesmo Evangelho, o padre fala outra coisa e você vai lendo e relembrando. Porque quando a gente estiver pensando em cometer algum pecado, a gente vai lembrar, né? O marido que está pensando em trair a mulher, aí você vai lembrar das palavras que Jesus disse. Aquele que tiver olhar para outra mulher já terá cometido adultério. Quando você se lembrou dessa palavra de Jesus, você vai sair dali, quer dizer, sair dessa ocasião do pecado, vai chorar, quer dizer, vai se arrepender daquilo ali e vai buscar o caminho da reconciliação. Que no nosso caso hoje é a confissão, né? Que isso aí vai ser visto melhor nos próximos capítulos, né? E que ninguém deve confiar-se na própria virtude, que foi o que Pedro fez, né? Pedro diz, ainda que todos esses aqui, né, desdenhando assim dos outros colegas, né? Ainda que todos esses, talvez não estivesse desdenhando, né? Mas uma forma de falar. Ainda que todos esses te abandonem, Senhor, eu seguirei até a morte, né? E está aqui, daqui a pouco, 2 horas depois, 3 horas, tá negando, né? Então a gente não deve confiar nas nossas próprias forças, né? Se Jesus se afastar da gente, se a gente deixar, a gente cai, é certeza, né? Então eu destaquei aqui só as 3 negações de Pedro, né? A primeira vez ele negou, né? A primeira criada lá disse lá que era ele negou. Não conheço. A segunda negou jurando, quer dizer, Jesus disse lá, né, no Sermão da Montanha, não façam juramentos e tal, etc. Né? Quer dizer, então, Pedro já negou num nível maior aqui de afastamento de Jesus, né? Quer dizer, ele está se afastando num grau progressivo, né? E na terceira vez ele começou a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço este homem. Quer dizer,
esse é o nosso caminho, né? Quando você se afasta, ninguém se afasta de uma hora para outra, né? Ninguém está aqui no estado de graça, vivendo uma vida cristã, de exemplar e tudo mais, e no outro dia está, sei lá, né, fazendo as maiores absurdidades. Não, a gente começa a cair, né? Começa a cair em pequenas coisas, vai falhando na nossa vida de oração, vai falhando no nosso propósito, devagarzinho, vai deixando. Aí quando cuida só está rezando o texto uma vez por semana e daqui a pouco nem isso, e daqui a pouco começa a falhar a missa do domingo e daqui pronto. Né? E a coisa vai degringolando. Né? Então essa escalada, na verdade, não é uma escalada, né? É uma afundada. Né? Pedro vai se afundando cada vez mais nessa negação. Né? E outra coisa interessante é que um dos comentaristas lá da Catena Áurea, né? Que Pedro, enquanto permaneceu em conversa com homens depravados, né? Ele foi se perdendo a prudência, né? Perdendo a sua capacidade de não, eu sou um deles mesmo. Né? Quer dizer, ficou ali conversando besteira com aqueles vigilantes ali, aquelas empregadas, aquelas coisas. Isso esse padre da igreja, não estou lembrando se foi São Jerônimo que falou isso, né? Para nós também, né? Bom, você pode até não estar pecando naquele momento ali que você está com aqueles amigos, né? O padre Paulo Ricardo sempre fala muito também, né? Naquele evangelho que foi lido há poucos dias, né? Se teu olho te leva a pecar, corta o olho, né? Se tua mão, corta também a mão, e se o pé também, corta o pé. Quer dizer, se teus amigos te levam a pecar, corta os amigos, né? Se, sei lá, uma ocasião X lá te leva a pecar, corta aquela ocasião, né? Quer dizer, e se doer como se fosse cortando a sua própria mão, bom, é isso aí, né? Faz parte da história, né? Como a gente viu aqui, né? Pedro negou, jurou e praguejou, né? E outro padre veio assim, né? Pedro dormiu 3 vezes e negou 3 vezes, né? Quer dizer, a cada dormida foi uma negação, né? Dormidazinha, a primeira cochilada, a segunda foi dormiu mais profundamente, na terceira dormiu mesmo, para valer, né? E o galo cantou, né? Quer dizer, aí tem esse trecho da carta de São Paulo aos Coríntios, né? Que sempre essa figura, né? De que a gente, para poder viver a nossa vida cristã, a gente tem que estar desperto, né? Acordado, atento, né? Porque a gente bate tanto aqui, né? Não buscar distrações, não buscar, né, coisas que nos levem a esquecer da nossa vocação cristã, né? Então tá lá, despertar justos e não quereis pecar. Quer dizer, se você deixar a vida levar, né, se a gente, não vou, né, porque esses momentos de oração que a gente tem, né, na missa ou em casa e nossa rotina de oração, são momentos que a gente está relembrando a nossa memória fraca, né? Cada momento a gente está relembrando um aspecto, né? Eu estou lendo aqui, por exemplo, no meu caso, eu estou lendo os Atos dos Apóstolos. Aí você vai lendo e ali um daqueles versículos vai lhe relembrar uma determinada coisa. E outro, você está lendo outro livro, né? Vai relembrando sempre. Por quê? Porque a gente tem a tendência da gente a esquecer, né? Se a gente deixar a vida levar a gente para de ler as Sagradas Escrituras, para de ter nossa vida de oração, você vai sendo levado e vai, quer dizer, vai dormir e vai pecar, né? Porque para não pecar, você tem que estar acordado. E o Scott Hahn, lá naquele livro lá que a gente tem de referência também, ele fala que essa história, essa expressão do galo cantar também pode ser referente à troca de guardas da guarda noturna lá do exército romano lá, né? Que a cada 3 horas tinha um toque de uma trombeta lá, que era para mostrar esse horário, né? Então, assim, a gente tem como uma figura mesmo de que foi o galo mesmo, né? Um animal, o galo, que tinha essa função também de dar os horários, né? Mas que a gente pode interpretar dessa forma também, né? De que esses toques em que aparece do mundo chamando a gente, né? De vez em quando aparece um toquezinho chamando a gente para fazer coisa errada ou coisa que não agrada a Deus, né? Então, a gente tá atento a essas coisas aí, né? Então, assim, Pedro saindo dali chorou amargamente, quer dizer, que ele saiu para fazer penitência. Eu acho que vai dar tempo, eu leio aqui um texto que eu separei para nós, vai ficar bem mais claro essa parte aqui.
Pedro é o pecador, foi acusado pelo galo, né, que pode ser tido como a nossa consciência, e foi conduzido ao arrependimento. Isso que a gente acabou de falar, né? Sempre tem essa sequência. Se a gente se a consciência da gente não acusa, quem está fazendo não é considerado pecado, né? A gente tem que estar realmente livre e conscientemente fazendo aquele ato para que seja pecado ou que seja uma virtude, né? Então, só se houver esses passos, né, depois de pecar, se a sua consciência, né, depois ou no ato de pecar, a sua consciência te chamar a atenção, você é conduzido ao arrependimento, né? E São Jerônimo vai dizer, né? Não podia permanecer nas trevas aquele que tinha sido olhado pela luz do mundo. Quer dizer, nesse evangelho aqui, não tem dizendo, né? Deixa eu ver. Tem não. Mas tem, acho que é em São Lucas também, que ele vai dizer, né? Que Jesus, nesse momento, Jesus olhou para Pedro. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E Jesus se diz lá no evangelho também de São João que eu sou a luz do mundo, né? Então, assim, ele diz, né, que Pedro não podia permanecer nas trevas depois de ser olhado pela luz do mundo, que é Jesus, né? E também isso vai ficar bem claro nesse texto que eu separei aqui para a gente ler.